E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, ou ao seu primeiro vídeo aqui, enfim. De qualquer forma, seja bem-vindo. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre este livro aqui, do John Wesley. Ele fala sobre 3 tópicos fundamentais para o cristianismo: salvação pela fé, o quase cristão e o zelo cristão. Eu achei muito interessante a forma como ele escreveu o livro, por isso eu decidi fazer um vídeo. É um livro bem simples, fácil de entender, até porque são sermões, né? E eu acho que uma das principais coisas que um sermão deve ter é a simplicidade, a clareza, para que as pessoas possam entender. Até porque algumas que escutarão esse sermão não são instruídas e elas precisam entender aquilo de forma clara. Ou seja, eu acho que tem que ser claro e objetivo. E é isso que o livro é. É muito fácil de entender e eu acho muito interessante a forma como John Wesley traz essas questões para a gente. O primeiro capítulo, a salvação pela fé, aborda 2 formas de fé. E sempre que ele traz um capítulo, ele divide esse capítulo em 3 perguntas fundamentais para aquele assunto e discorre a partir dessas perguntas o tema do livro. Enfim, a primeira, a salvação pela fé, John Wesley vai trazer para a gente 2 formas de fé. A fé pagã e a fé cristã verdadeira, ou seja, a fé salvadora em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. A fé pagã seria aquela fé que os demônios têm, como a gente vê em Tiago, capítulo 2, versículo 19 e 20, porque os demônios também acreditam que existe um Deus. E muitas pessoas vivem exatamente assim. Elas acreditam que existe um Deus, mas elas não vivem pela fé nele. Essa é a diferença entre uma fé e outra, a fé salvadora em Cristo, que é a fé que nós temos quando nós acreditamos que Ele nos salvou e a partir disso vivemos por essa fé, vivemos pela fé que nós temos nele. E isso, obviamente, abrange muitas coisas, eu não vou falar muito aqui, até porque eu não sou instruído nisso e não sei falar sobre. Bom, o segundo tópico, o quase cristão, vai abordar aquelas pessoas que são boas, porém não são cristãs. Ele vai falar um pouco sobre a bondade pagã, ou seja, é inegável que existe bondade no mundo, as pessoas são boas, algumas têm virtudes incríveis, mesmo não sendo cristãs. Ou seja, inclusive muitas vezes pessoas que não são cristãs são um exemplo a ser seguido nessa questão moral, ética, enfim. Ele vai falar sobre isso. E o quase cristão é aquele que guarda todas as ordenanças da igreja, ele frequenta o culto, ele frequenta a ceia, e ele diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, como o John Wesley vai falar aqui dentro do livro. Mas falta uma coisa para ele ser cristão, e essa coisa é a sinceridade, ou seja, ele não vem diante da palavra, diante de Deus, com um coração sincero, ele não vem buscar a Deus por sinceridade. Ele faz aquilo como se fosse um hábito, uma simples ordenança, ou às vezes até por orgulho próprio. Muitos, inclusive, como os fariseus, se sentem melhor que outros por guardar estas coisas. E ele vai falar sobre isso e vai abranger também um assunto bem profundo e de uma forma muito bem explicada. Por isso que eu recomendo bastante esse livro, que inclusive eu achei, na verdade a minha mãe achou em uma feira de doação, algo assim, um lugar onde as pessoas colocam livros que elas já leram e outras pessoas pegam e podem levar de graça. Deixam outros livros e assim sucessivamente. O terceiro tópico é o zelo cristão. E eu também achei um tópico muito interessante, porque fala sobre o zelo. Todos nós temos zelo por alguma coisa. Algumas pessoas zelam por seus bens materiais, outras pelo ouro, pela riqueza, mas o zelo cristão, ele é intrínseco ao amor, ou seja, não existe um zelo cristão sem amor. É a mais importante de todas as características do zelo cristão. E ele também vai citar várias outras características, como humildade, mansidão ou caridade, e tudo isso é maior à medida que se aproxima do amor. Ou seja, o amor é meio que uma régua para medir as outras, pelo que eu entendi.
E eu acho muito interessante ele trazer esse tema aqui, da forma como ele trouxe. E eu vou tentar ler uma parte que eu gostei bastante para vocês. Bom, então, em um determinado momento do livro, John Wesley escreve assim: devemos ainda ser mais zelosos pelos temperamentos santos, para plantá-los e promovê-los em nossas próprias almas e em tudo aquilo com que nos relacionamos, com a humildade da mente, a mansidão, a generosidade, o contentamento, a resignação, a vontade de Deus. A morte ao mundo e as coisas ao mundo, como único meio de estarmos vivos para Deus. Ou seja, ele vai nos instruir a ter zelo por aquilo que nos aproxima de Deus. E eu acredito que seja por isso que ele diz que o amor é o mais fundamental, ou seja, é o maior entre todos eles. Acho que o apóstolo Paulo também disse isso. E, enfim, na medida que nós amamos aquilo que Deus nos manda fazer, aquilo que Deus nos chama a fazer, nós nos aproximamos mais de Deus. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma. Ou seja, praticamente tudo se resume ao amor. E eu acho isso muito interessante. A forma como ele traz isso é realmente muito bonita, muito bela. E é um livro que eu recomendo. Se você é novo na fé, talvez você tenha se convertido há pouco tempo, esse livro é bem simples de entender, é bem fácil de entender e ele vai trazer muitas reflexões para você. Se você é uma pessoa que já se converteu há muito tempo, talvez você tenha muito conhecimento, eu ainda assim recomendo esse livro. Acredito que quanto mais uma pessoa acredita que tem conhecimento, quanto mais uma pessoa confia no conhecimento que ela tem, mais perto ela está de cometer um erro, que é o erro de acreditar que sabe de tudo ou sabe demais para ler algo tão simples como um sermão. Mas, enfim, o vídeo foi esse, eu não consigo pensar em mais nada para falar. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e assista outros vídeos como esse. E é isso. Tchau.